Certo. Então, revisão de ângulo. Como é que a gente constrói um ângulo mesmo? Com retas. Semi-reta, né? A gente pega duas semi-retas. Pá aqui. Sei lá. Outra pá aqui. E aí, o que é que a gente faz? A gente junta a origem de uma com a origem da outra. E vai ficar um negócio parecido com isso daqui, né? Então, ângulo é essa área aqui delimitada entre a união de duas semi-retas unidas lá pelo mesmo vértice, né? Certo? Certo. Beleza. A gente já viu que, quanto à abertura do ângulo, a gente pode ter alguns nomes especiais para os nossos ângulos, certo? Uhum. Pronto. Então, Carlos Xavier, alguém sabe o que é isso? Nem aceito. Então, a gente pode classificar os ângulos quanto à medida dele de algumas formas. A gente pode dizer que ele é raso. A gente pode dizer que ele é agudo. A gente pode dizer que é obtuso. Pode dizer que é reto. E pode dizer que é nulo. Em cada caso aí, por favor, alguém me diga como é que a gente classifica cada ângulo em relação à medida dele. Oi? O raso mede 180. O raso tem medida 180 graus. Restante. O agudo é até 90. Então, tá entre 0. Vou chamar aqui de ângulo A. Tá entre 0 e 90 graus. O obtuso. Obtuso de 90 a 180. Exatamente. Então, ele está exatamente entre 90 graus e 180. Reto. Mede 90. Mede exatamente 90 graus. Eu estou dizendo. E nulo. 0. 0 graus. Eu estou falando, gente, essa avaliação vai ser supimpa aqui, vai ser para todo mundo tirar 3. Pronto, a gente então sabe classificar os ângulos com relação à sua medida, certo? Quando é que a gente diz que dois ângulos são complementares? A e B, os ângulos A e B são complementares se acontece o quê? Eu não lembro. Tenta lembrar. Eu lembro do congruente. Isso daí não lembro, não. Complementares. Tem a ver com a medida deles. Tem a ver com a soma da medidas, com a medida deles, dá um ângulo especial. Tipo 90 e 180, né? Tipo 90 e 180. Dá Eles são 90, complementares quando a soma dá quanto? 180, 90. Não sei. É um deles. Qual deles? Ixi, Não sei. 90, 90, muito bem. eu acho. 90? Então, Mentira, eu acho não. muito bem. Então, a gente tem dois nomes especiais para a soma de ângulos. Eles podem ser complementares ou suplementares.
Catarina tá aí na sala? Deu olhar, peraí. Não. A internet dela caiu, professora. Ah, certo. Ela estava aqui na sala de espera. São complementares se voltando. Quando a gente soma dois ângulos, a gente tem nomes especiais para essa soma, né? Eles podem ser complementares ou suplementares. Uma soma especial dá ângulos especiais. Essa soma pode resultar em ângulos complementares ou em ângulos suplementares. Lembra que eu estava falando? A diferença entre complementar e suplementar, quando você ouve suplementar, pense em ficar grande. Se é para ficar grande, então deve ser um dos maiores ângulos especiais que a gente tem. A gente já viu que entre os ângulos especiais que a gente tem aí, quanto à relação da medida de raso, agudo, obtuso, reto, nulo, qual é o maior deles? O que mede quanto? Raso. É o raso, que mede 180. Então, se é suplementar, é grandão. Tem que ser, então, nosso ângulo de 180. Se é complementar, então deve ser o outro ângulo importante, que mede quanto? Faz o reto. Que mede a 90, metade, reto. 90. Então, A e B são complementares se medida do ângulo A mais medida do ângulo B isso daqui dá 90 graus. E como eu já estava explicando antes, a gente diz que os ângulos A e B são suplementares se quando a gente faz a medida dos ângulos, ou seja, quando a gente pega a medida do ângulo A e soma com a medida do ângulo B, isso daqui dá quanto? Dá 180 graus. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Uhum. Tudo. Certo. Me digam aí, quando é que a gente diz que dois ângulos são adjacentes? Repete. Quando é que dois ângulos são adjacentes? Yep. Sei lá. Quando Eu acho eles que é não pelo... têm pontos Não, internos em comum, certo? é isso aí. É isso aí, pronto. Quando ele não tem aqueles pontinhos. Eu lembro até desse exemplo. Você passou outra linha no meio. Aí tu, as Isso. duas, Que eu duas desenhei linhas. uns pontos de cores diferentes. São adjacentes quando não possuem pontos internos em comum. Ô, Pró, se a senhora puder fazer uma atividade como revisão, eu vou te agradecer. Então, a gente faz essa revisão aqui agora e na próxima aula a gente faz com exercício. Certo. Aliás, eu já vou incrementando logo agora e aí o que faltar a gente vê na próxima aula. Termina a revisão. Então, por exemplo, eu posso subir a tela? Pode. Então, eu vou desenhar alguns ângulos aí e vocês vão ter que classificar para mim de qual tipo ele é. Se é raso, reto, nulo. E aí depois a gente brinca um bocadinho. Vou dizer que aqui é o original. Vou dizer que aqui é o ponto A.
aqui em cima, ponto B. E aqui a nossa semi-reta. Gente, uma linha quadrada. Oi? Dá. Então, por exemplo, vamos olhar para esse ângulo A aí. Vocês estão me enxergando direito? Vamos olhar para esse ângulo A, esse ângulo aí no item A. Minha pergunta, qual é a medida do ângulo BOA? 180? 180? 90? Sei lá. Não sei. Nessas horas só eu apareço, né? Pô, Então, tá em aberto aí. Quanto é que mede esse ângulo aí no item A? Eu acho que é 90. É 90. Tem certeza? 60? Não sei. rapaz. Tá tendo alguma angulação aí que tá separando A e B? Tá. Tem Tem uma reta certeza? no meio. Eu Ué, escrevi A e B marcando o mesmo ponto. hã? Como é que a gente pode pensar isso? É como se as duas semi-retas estivessem sobrepostas. Uma tá passando aqui, começa aqui no ponto O, passa pelo ponto A e segue. E aí eu pego uma outra semi-reta que também coincide com a de baixo. Também começa no vértice O, passa pelo ponto A e pelo ponto B, perdão, que coincide com o ponto A e segue indo embora. Tá tendo diferença entre o ponto A e o ponto B? Não, né? Eles estão marcados exatamente no Não. mesmo lugar. E aí, tem algum ponto que está separando aí as duas semi-retas? É como eu disse, né? Uma está sobrepondo a outra, as duas estão sobrepostas. E aí? Oi. Vamos pensar o seguinte: o que é que está acontecendo? Eu estou saindo de um ponto B aqui, eu passo pelo ponto O, e é como se eu voltasse exatamente pelo mesmo caminho, indo para o ponto A, que está exatamente no mesmo ponto que eu saí. E aí? Cadê o povo, velho? Não sei. Pô. Não sei não. Não. Ninguém viu nada. Nada mesmo. Bom, é como se eu pegasse uma reta aqui que começa em O, passa aqui pelo ponto A e segue para lá. E aí depois eu pego uma outra reta, uma outra semi-reta que começa também. Pronto, faltam 10 minutos. Que começa aqui também no mesmo ponto
e segue exatamente o mesmo caminho que a reta de azul, passando pelo ponto B aqui, que coincide com o mesmo ponto A. E aí? Tem angulação entre os dois caminhos? Não. Não tem angulação entre os dois caminhos, os caminhos estão coincidindo. Então, qual é a medida do ângulo? Sei lá. Se não tem angulação, qual é a medida nulo? do ângulo? Nulo? Nulo. Pô, véi. A medida do ângulo é o quanto eu estou variando de uma semirreta para outra. Se eu não estou Entendi. variando, então a medida do ângulo é Nulo. nada. É zero. Então, esse ângulo aí é o nosso ângulo. Nosso ângulo Zero. qual? Nulo. Zero. Ângulo nulo. Todo mundo conseguiu entender? Eu consegui. Eu também. Beleza. E aí, Davi, entendeu? Davi, amado? Tá dormindo, Davi? Ou saiu? O Expuxa restante de aí. vocês, Catarina, Stephanie. Eu consegui entender. E o restante que tá na sala, gente. Alguém não conseguiu entender? Por favor, fale comigo. Eu. Quem falou eu? Giovana França Santana de Souza. Giovana. O ângulo, a medida do ângulo é o quanto eu vario de uma semirreta para outra, certo? Por exemplo, aqui nessa letra B, o ângulo entre as duas semirretas é justamente o quanto eu estou variando para sair de uma semirreta aqui para ir para outra semirreta aqui, tudo bem? Isso aqui é a definição de ângulo, tudo bem? O que é que está acontecendo aqui nessa letra A? É como se a gente tivesse duas retas sobrepostas. Uma está passando exatamente no mesmo lugar que a outra. É como era o desenho que estava aí embaixo, eu apaguei. A gente tinha uma semirreta azul que começava no ponto O, passava pelo ponto A e seguia direto, e pegava uma outra reta em vermelho, fazendo exatamente o mesmo caminho que a reta de azul. Começando no ponto O, passando pelo ponto B, que coincidia com o ponto A e seguia a reta. Então, minha pergunta é, se eu quiser sair da reta de azul para a reta em vermelho, eu vou variar a inclinação dela? Sim? Sim. Uma está exatamente em cima da outra. Não? Claro que não tem ondulação. Não tem angulação. Não tem variação de uma Agora reta para Davi outra. aparece, né? Vamos lá. Imagine que a gente tem duas semirretas aqui, ó. Uma é essa daqui de baixo e outra é essa daqui. Quando a gente quer saber o ângulo determinado entre essas duas retas, eu quero saber mais ou menos, a gente pode pensar assim, ó. Eu quero saber o quanto é que eu ando essa reta daqui até fazer ela bater aqui em cima, certo? Então, o ângulo é tudo isso. É esse espaço entre essa reta aqui embaixo e essa reta aqui em cima. Então, a medida dele é basicamente o quanto eu ando daqui de baixo até bater aqui em cima, certo? Certo. Se as duas retas são coincidentes, significa que elas estão assim, ó. Elas estão seguindo juntas, uma por dentro da outra. Então, tá tendo variação de uma para outra? Não. Não. Tem, Giovana? Não. Não, porque elas estão grudadas, né? Então, Sim. qual é a medida da angulação para variar de uma para outra? Não tem, né?
eu não preciso andar nada para sair de uma reta para ir para outra, certo? Certo. Certo mesmo? Essa parte de ângulos já está toda no YouTube, viu? E eu já, desde o início das nossas aulas, tudo de ângulo que a gente já viu, já está tudo no YouTube. Não tem nada atrasado, não. E eu já mandei todos os links para vocês, viu? Por favor, revisem. Beleuja de Cleusa. Nessa letra B aí, não tem como a gente saber ao certo exatamente qual é a medida desse ângulo alfa. Mas eu posso classificar ele de alguma forma. Se ele é raso, reto, agudo, de algum desses aí eu posso dizer quem ele é. Então, a gente sabe que um ângulo mede 0 graus quando as duas semirretas estão sobrepostas, certo? Seguindo na mesma direção. Tudo bem? Tudo. Pronto. A medida de um ângulo mede 90 graus, vale 90 graus, quando uma semirreta está perpendicular à outra aqui embaixo, certo? Certo. Certo. Então, qualquer ângulo aqui por dentro, a gente diz que ele é classificado como ângulo como? Agudo, obtuso, reto, como? Repete. Nulo. Não, repete. A gente sabe que se as duas semirretas são perpendiculares, a gente tem um ângulo de 90 graus entre as duas semirretas, certo? Então, se eu pegar qualquer par de semirretas aqui por dentro, Eu acho que é obtuso. a gente obtém ângulos de que forma? Vai ser maior ou menor do que 90 graus? Se eu pegar duas semirretas aqui por dentro, a medida do ângulo vai ser maior ou menor que 90 graus? Vai ser 90. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Gente... Nesse ângulo aí que a senhora fez com a mão, vai ficar 90 normal, eu tenho pá aqui, ó. Tudo que tiver exatamente nessa distância dessa reta aqui para essa reta aqui em cima, mede 90 graus. Exatamente dessa forma como tá aí. Então, se eu pegar qualquer par de retas aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. Se eu pegar qualquer par de retas aqui, por exemplo, daqui para cá. Esse ângulo aqui em azul, a medida desse ângulo aí... É 30. Não sei quanto é, mas é menor do que 90, certo? Pronto, agora se eu pegar esse par de retas aqui, ó, daqui para cá. Essa nova reta que eu marquei, esse novo ângulo que eu marquei, tá dentro do meu ângulo de 90 graus, então a medida dele é maior ou menor do que 90? Menor. É menor. Então, qualquer par de retas que eu pegue aqui por dentro vai ter medida menor do que 90, certo? Certo. Então, qualquer ângulo que tiver aqui dentro, ele é de que forma? Agudo, obtuso, reto, nulo, Agudo. raso? Agudo. Então, minha pergunta, esse ângulo aqui é de que tipo? Agudo. Ele é do tipo agudo, porque a gente está vendo aí, ó, que se a gente encaixasse duas retas perpendiculares, ele ia estar dentro dessa forma aqui, ó. A medida dele ia ser menor do que 90. Então, a medida do ângulo alfa é menor do que 90 graus. Então, a gente está falando de um ângulo agudo. A sala vai fechar. A gente continua a sexta. Tchau, adeus. Beijo. Tchau, apenas tchau. Bum, bum, bum. Tchau, senhores.